Olá, na aula de hoje vamos trabalhar com matrizes. Se você entendeu o conceito de vetores, vai ficar mais fácil entender matrizes. Ao declarar um vetor, temos que definir a quantidade de elementos de um vetor. Já uma matriz, temos que definir a quantidade de linhas e colunas em matrizes bidimensionais. Uma matriz pode ter 2, 3 ou mais dimensões. Geralmente, uma matriz possui 2 dimensões. Vamos ao dev entender como funciona o conceito de matrizes. Na linha 7 foi declarada uma variável do tipo int. Sabemos que uma variável só guarda um único valor e esse valor pode mudar ao longo da execução de um programa. Já sabemos também como declarar vetores. Ao construir um vetor, indicamos o tipo, no caso int, o nome do vetor e o seu tamanho, a quantidade de elementos de um vetor. Vamos declarar um vetor com 10 elementos. Para declarar uma matriz é necessário informar a quantidade de linhas e colunas. Podemos modificar a declaração do vetor m na linha 6 para definir a matriz m com quantidade de linhas e colunas. Agora, na linha 6, foi declarada uma matriz com 10 linhas, que é a primeira parte da sua declaração, e também 10 colunas. Isso permite armazenar 100 números inteiros. Com 10 linhas, 10 colunas, 10 vezes 10, é possível ter 100 números inteiros armazenados na matriz M. Também é possível usar defines na construção de uma matriz. Veja como fica. Na linha 6, ao declarar a matriz, ao invés de definir o tamanho da matriz diretamente dentro dos colchetes, usei o conceito define. Nesse caso, essa matriz possui 4 linhas e 5 colunas, podendo armazenar no total de 20 valores inteiros. A próxima etapa é poder guardar alguma informação dentro da matriz. Lembre-se que a grande diferença ao manipular uma matriz em relação a um vetor é que é necessário informar o índice da linha e o índice da coluna. Sabemos que num vetor o índice do primeiro elemento é 0 e o mesmo se aplica em uma matriz, no qual o índice da primeira linha é 0 e o índice da primeira coluna também é 0. Na linha 8, estamos armazenando o valor 10 dentro da matriz. Indiquei que quero armazenar o valor 10 na primeira linha e primeira coluna da matriz. M de 0, 0 indica a primeira linha e primeira coluna. O que está acontecendo na linha 9? Em qual linha e qual coluna da matriz vai ser armazenado o valor 20? O valor 20 é armazenado na primeira linha, segunda coluna da matriz, M de 0, 1. É possível também receber um valor pelo teclado e armazená-lo dentro da matriz. Na linha 10, o valor digitado pelo usuário vai ser armazenado em qual posição da matriz? M de 2, 3 significa que queremos guardar o valor digitado pelo usuário na terceira linha da matriz e quarta coluna. Observe também que é necessário existir essa posição na matriz. Qual é o tamanho da matriz? 4 por 5. Não podemos armazenar valores fora do espaço da matriz. Além de guardar qualquer tipo de valor dentro da matriz, qualquer tipo de valor digitado pelo usuário ou ainda o resultado de algum cálculo, é possível ler essa informação e apresentar na tela.
Na linha 12, o valor impresso é M de 00. Primeira linha, primeira coluna, no caso, o valor 10. Na linha 13, M de 01. Primeira linha, segunda coluna, no caso, o valor 20, conforme indicado na linha 9. E na linha 14, o valor digitado pelo usuário, que foi armazenado na terceira linha e quarta coluna da matriz. Ao executar esse código, teremos o seguinte comportamento. Na linha 10, é necessário informar um valor, 6, esse valor será armazenado na matriz, e depois serão impressos os valores armazenados na matriz nas posições indicadas nas linhas 12, 13 e 14. 10, 20 e 6, sendo que o valor 6 foi digitado pelo usuário. Vamos ao próximo exemplo dessa aula. Na linha 7 desse exemplo, foi construída uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Quero armazenar valores dentro da matriz. Vamos guardar o valor 10 dentro da matriz na primeira linha e primeira coluna. Para guardar 10 na primeira linha e primeira coluna da matriz, temos o seguinte código. M de 00 atribuído de 10. Caso eu queira guardar o valor 20 na primeira linha, segunda coluna da matriz, qual seria o código para isso? M de 01. Índice da primeira linha 0, índice da segunda coluna 1. Armazenamos o valor 20 na primeira linha, segunda coluna. Vamos agora guardar o valor 30 na matriz. Em qual posição? Na posição primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, temos o seguinte código. M de 02. Na posição primeira linha, terceira coluna da matriz, foi armazenado o valor 30. Agora uma pergunta. É possível armazenar mais alguma informação na primeira linha da matriz sem perder as informações já armazenadas? Não, não podemos armazenar. O tamanho da matriz é 2 por 3. Não existe mais espaços disponíveis na primeira linha da matriz. Vamos agora ocupar a segunda linha da matriz para poder guardar uma nova informação, no caso o valor 40. Para poder armazenar o valor 40 na segunda linha da matriz, teremos M de 0. Índice da linha 1, segunda linha, e voltamos a coluna para o 0. Para terminar de preencher a matriz, vamos guardar 50 e 60 nas posições ainda não ocupadas pela matriz. São elas: MD11, MD12. A próxima etapa desse exemplo é imprimir algumas informações da matriz M. Podemos fazer isso individualmente, indicando M de 00, M de 01, M de 02, similar ao que foi feito nas linhas 11 e 12. Ou ainda, podemos usar um laço for para poder variar os índices da matriz. Veja como fica. O for da linha 15, o J começa de 0, J menor que col, J menor que 3 e J mais. O J está variando a coluna da matriz. Observe o print da linha 17. Foi fixado o índice da linha. A linha sempre é 0, índice 0, primeira linha. E estou variando o índice da coluna, que é o J. J tem a função de variar o índice da coluna. O resultado desse código é que o for será executado 3 vezes. Vai ser M de 00, M de 01, J valendo 1, e M de 02, J valendo 2. Exatamente como aconteceu na linha 11. Na linha 11 nós temos o mesmo comportamento. M de 00, M de 01, M de 02.
Se eu quiser imprimir todos os valores da segunda linha da matriz, o que devo alterar na linha 17? O índice da segunda linha é 1 e a alteração a ser feita é alterar para 1 esse índice. Printf m de 1j. 1 é fixo e o j vai variar. J0, J1, J2. Teremos agora o seguinte comportamento. M de 1, 0, 1, 1 e 1, 2. Ao executar esse código, serão impressos quais valores da matriz? Os valores da segunda linha. 40, 50 e 60. 40, 50 e 60. Alterando novamente o índice da linha para 0, serão impressos os valores da primeira linha da matriz, 10, 20 e 30. O próximo exemplo é manipular as colunas da matriz usando o laço for. Qual é o código para imprimir os dados da primeira coluna da matriz? Vamos analisar. Quem vai ser fixo, o índice da linha ou o índice da coluna? Para imprimir os dados da primeira coluna da matriz, vamos fixar o índice da coluna e variar o índice da linha. Veja como é que fica o código para imprimir os dados da primeira coluna da matriz. No for da linha 21, i vai variar de 0 até lim. Lim vale 2, teremos dessa forma, i0 e 1. No printf da linha 23, é impresso m de i0. I é o índice da linha, nesse exemplo, e 0 é o índice da coluna que está fixo. Teremos m de 0, 0 e depois m de 1, 0. Nesse caso agora, teremos a seguinte saída ao executar esse código. O for da linha 15 imprime os dados da segunda linha da matriz. 40, 50 e 60. Já o for da linha 21 imprime os dados da primeira coluna da matriz. 10 e 40. Tenho mais uma pergunta para você. Qual a alteração que devemos fazer para imprimir no for da linha 21 os dados da terceira coluna da matriz? 30 e 60. O que deve ser alterado no printf da linha 23? É necessário alterar o índice da coluna. Por enquanto o índice é 0, vou alterar para o índice 2. Vou fazer mais uma pergunta. O que é necessário para imprimir todos os valores da matriz? Qual é a estrutura de for necessária para fazer isso? Veja o próximo exemplo. Para imprimir todos os valores da matriz, será necessário ter um for aninhado, for dentro de for, pois é necessário variar o índice da linha e o índice da coluna para poder imprimir todos os 6 valores da matriz. Vou acrescentar 2 fors, um que controla a linha e o outro que controla o índice da coluna. Nas linhas 14 e 15 é utilizada a estrutura de for aninhado, laço aninhado. Isso significa que temos um laço dentro do outro laço. No for da linha 14, vamos variar o valor do i. I vai de 0 até lim. Já no for da linha 16, vamos variar o j. J vai de 0 até col. Se imprimirmos os valores de i e j dentro dessa execução, teremos exatamente o que acontece nas linhas 11 e 12. O printf da linha 18 imprime os valores de i e j. Veja como é que fica a execução desse código por enquanto. Na primeira vez, o i vale 0
I menor que lin na linha 14 sim, entra no for do I. E começa o for do J. J começa de 0. J menor que call. E o primeiro printf da linha 18 imprime 00 conforme apresentado na tela. Depois que imprimiu 00, volta para o J++ e incrementa o valor do J. Temos que acabar o for do J para voltar para o for do I. J passa a valer 1. 1 menor que 3, sim, entra e imprime 0, 1. É o segundo print, ó, 0, 1. Acabou o for do J, vamos ver. J++, o J passa a valer 2. 2 menor que call? Sim, 2 é menor que call, entra mais uma vez no for do J, sendo que o I continua valendo 0 e imprime 0,2. Temos, por enquanto, 00, 01, 02. Só estou mostrando os valores de I e J. Vamos ver o que acontece na sequência quando J passa a valer 3. J++, 3 menor que 3 não, acaba o for do J, mas ainda não acabamos de executar o for do I. Assim que o for do J for finalizado, volta e faz o I++. O I que antes valia 0 passa a valer 1. E 1 é menor que 2? Sim. 1 é menor que 2, entra mais uma vez no for do I. E ao entrar no for do I, teremos um recomeço do for do J. O J volta a valer 0, depois 1 e depois 2. Veja como fica aqui os 3 últimos prints. I passou a ter o valor 1, J voltou a 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Quando acabar o for do J pela segunda vez, o I é incrementado de 1, o I passa a valer 2, e o for da linha 14 é falso para a condição de repetição, pois 2 é menor que 2, não. Acaba o for da linha 14 e finaliza a execução desse código. Se vocês observarem, os valores impressos na saída desse código são exatamente os valores utilizados nas linhas 11 e 12. 00, 01, 02. 00, 01, 02. Depois temos 10, 11 e 12 na linha 12. 10, 11 e 12. Com essa estrutura de for alinhado, foi possível passar por todos os índices da linha e da coluna, percorrendo toda a matriz. Como queremos imprimir todos os valores da matriz, eu vou usar o I e o J para poder acessar esses elementos. Veja como fica. Alterei o printf da linha 18. Acrescentei mais uma informação que será impressa, o M de I e J. M de 00, 01, 02. Depois M de 10, 11 e 12. Mantive o I e o J e dei uma formatação diferente para ter uma representação mais próxima do que acontece nas linhas 11 e 12. Veja como fica essa saída com essa alteração. Similar ao exemplo anterior, foram impressos os valores de I e J, além de imprimir os valores dos elementos da matriz, M, de I e J, 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Se eu alterar o tamanho da janela de saída, vamos ter todos os dados sendo impressos em uma mesma linha. Veja como fica. Para finalizar esse exemplo, vou colocar um printf/n para poder pular de linha e separar a primeira linha da segunda linha no momento da impressão.
Mais uma pergunta: em qual posição do código devo colocar esse /n para poder pular de linha? Eu não quero imprimir cada elemento da matriz em uma linha. Eu quero imprimir cada linha da matriz em linhas separadas na janela de saída. Em qual posição devo colocar o printf/n? Se colocarmos o /n nesse printf, vamos imprimir cada elemento em uma linha separada. E o objetivo é imprimir primeira linha, segunda linha. Não podemos colocar o /n no printf da linha 18. A posição correta do /n é a seguinte. É após o for do j. Todas as vezes que o meu j finaliza, finaliza também uma linha. Acaba o for do j, pula de linha e volta para o for do i. Veja como fica, nesse caso, a execução com /n na linha 21. Exatamente como esperado. Temos primeira linha, segunda linha, separando os elementos da matriz linha a linha no momento da impressão. Isso é apenas uma questão de formatação de saída de código. A matriz continua sendo a mesma, porém, ao invés de imprimir elementos separadamente, estou imprimindo linha a linha da matriz na janela de saída. É possível também imprimir somente os valores da matriz. Veja como fica. Agora só serão impressos os valores 10, 20 e 30 em uma linha, 40, 50 e 60 em uma segunda linha na janela de saída. Esse próximo exemplo é muito parecido com o anterior. A grande diferença é que nós vamos digitar todos os valores para preencher a matriz. E no exemplo anterior, os valores armazenados na matriz eram fixos. Vou variar o for de i, o for de j, receber com scanf i e j, e na sequência imprimir todos os valores da matriz, também usando dois fors, for de i e for de j. Veja como fica a execução desse exemplo. Um, dois, três, fechamos a primeira linha. 4, 5, 6, fechamos a segunda linha e na sequência são impressos todos os valores. Qual vai ser o resultado se alterarmos o for da linha 9 com o for da linha 11, sem mexer nos fors das linhas 19 e 21? Ou seja, o for do j trocado com o for do i. Com essa alteração, o que será impresso na execução desse exemplo? Pare o vídeo, pense um pouquinho antes de ver a resposta. Vou digitar valores na mesma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual ao exemplo anterior. Recebendo valor para m de 0, 0, primeira linha, primeira coluna. M de 1, 0, já temos uma alteração, pois estou variando a linha e fixando a coluna em 0. 2. Vai finalizar os dados da primeira coluna e eu vou receber agora os dados da segunda coluna da matriz. 0, 1, 1, 1. Acabou os dados da segunda coluna, vou receber os dados da terceira coluna da matriz. 0, 2 e finalmente
1, 2. Com a alteração do for do i e do j, os valores digitados são os mesmos, porém eles são armazenados em posições diferentes. Agora eu vou receber coluna a coluna, e no exemplo anterior nós recebemos linha a linha. Na hora de imprimir a matriz, nas linhas 19 e 21, os fors não foram alterados, mostrando o seguinte resultado na execução desse exemplo. Voltamos a preencher a matriz linha a linha, mas o que acontece caso eu faça essa alteração? Quais serão os valores impressos com essa alteração? Não foram alterados os fors das linhas 19 e 21. Eu continuo manipulando da mesma forma na hora de imprimir a matriz. Linha a linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Porém, na hora de digitar os valores e armazenar esses valores dentro da matriz, eles serão armazenados em posições diferentes, afetando o printf da linha 23. Qual será o resultado se digitarmos novamente os mesmos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que será impresso ao executar esse código com esses valores? Ao fazer essa alteração, o valor do i começa agora de 1 e antes começava de 0. I começa pela última linha da matriz. Digite um valor para m de 1, 0. Segunda linha, primeira coluna. Assim que esse valor é recebido, é feito j++. M de 1, 1. Segunda linha, segunda coluna. E em qual posição o valor 3 será armazenado? Em qual linha, em qual coluna? Apertando Enter. Segunda linha, terceira coluna. Acabamos de digitar todos os valores para a segunda linha? Sim, finalizamos isso. Vamos receber agora os valores da primeira linha da matriz. MD 00, pois fizemos o i menos menos, o valor de i passou a ser 0 e recomeçamos o for do j. J volta a ser 0, m de 00, m de 01 e m de 02. De forma resumida, podemos manipular uma matriz de diversas formas: linha a linha, coluna a coluna, de cima para baixo ou de baixo para cima, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Devemos usar a manipulação correta para poder atingir os objetivos de cada exercício. A principal diferença desse exemplo é na linha 7, 8, 9 e 10. Estamos declarando uma matriz e também inicializando essa matriz com valores. Temos na linha 8 os valores 10, 20 e 30 armazenados na primeira linha da matriz e os valores 40, 50 e 60 armazenados na segunda linha da matriz. Use essa abordagem de inicializar matrizes sempre que for necessário, sempre que for solicitado nos exercícios. Vamos ao último exemplo dessa aula. O objetivo desse exemplo é fazer o somatório da matriz e o somatório de cada linha. O somatório da linha 1 é 10, mais 20, 30, mais 30, 60. E o somatório da linha 2 é 40, mais 50, mais 60, que me dá 150. E o somatório total da matriz é o 150 mais 60, que vai me dar 210.
Para poder fazer o somatório, precisamos usar dois fors para variar os índices da linha e da coluna da matriz. Para fazer a soma de cada linha da matriz, temos que usar a estrutura acumulativa já apresentada em aulas anteriores. Na linha 12, teremos soma igual a soma mais m de i e j. Temos que inicializar soma nesse exemplo, porque na linha 18, qual é o primeiro valor de soma? A primeira vez que a linha 18 for executada, quanto vale soma? Não sabemos, e isso pode gerar erros de execução, pois vamos usar um valor desconhecido para a soma. Dessa forma, a soma tem que começar valendo zero. Agora, na primeira vez que a linha 18 for executada, soma vale zero na primeira vez. O próximo passo é imprimir o valor de soma. Em qual linha devemos colocar o printf de soma? Se deixarmos na linha 12, será impresso 0. Então, o printf na linha 12 não está na posição correta. Se colocarmos o printf na linha 22, qual vai ser o resultado? Esse printf só vai ser executado quando o for do i for finalizado. E isso me dá a soma total da matriz. Veja o resultado. Porém, queremos imprimir o somatório de cada linha da matriz. Se movermos o printf da linha 22 para a linha 20, qual será o resultado? Esse printf da linha 20 será executado duas vezes, pois o for de i também é executado duas vezes. Como esse printf vai ser executado duas vezes, vou colocar um /n para separar isso na saída da nossa aplicação. Analisando a saída, o somatório da primeira linha está correto, 60. Já o somatório da segunda linha não está correto, pois ele é o somatório da matriz. Para ter o somatório correto de cada linha, temos que zerar o valor de soma todas as vezes que entramos no for do i. Veja como fica. Com essa alteração, teremos a saída correta do somatório de cada linha. Se não zerar o valor de soma na linha 15, ao fazer o somatório da segunda linha, vamos também usar o valor do somatório da primeira linha. Por isso que é necessário zerar nesse exemplo o valor de soma todas as vezes. A última etapa é fazer o somatório total da matriz, usando já a variável soma. Porém, temos mais uma preocupação na linha 21. Qual é o valor de soma total na primeira vez que esse código for executado? Mais uma vez, não foi definido um valor inicial para essa variável, e isso é obrigatório dentro dessa estrutura. Vou zerar o valor de soma total na linha 11. Agora, a primeira vez que a linha 21 for executada, soma total começa de 0, 0 mais 60, 60, soma total igual a 60.
Na segunda vez que a linha 21 foi executada, soma total já vale 60, mais soma que vale 150. 60 mais 150, 210. Soma total é atribuído de 210 e imprime 210 na linha 23. Veja o resultado. Isso finaliza a nossa aula de hoje. Apresentei como declarar e inicializar matrizes, como fazer manipulações básicas em matrizes. Matrizes podem ser manipuladas linha a linha, coluna a coluna, de diversas maneiras, sempre em função de algum objetivo a ser atingido. Nesse último exemplo, foi feita a manipulação linha a linha, para poder fazer o somatório de cada linha da matriz e o somatório total da matriz. Para poder fazer o somatório das colunas, temos que manipular a matriz coluna a coluna, e esse é o desafio que eu vou deixar para você, e a solução vai ficar lá no GitHub do nosso curso. Até a próxima aula.